tá? Então, ele é um autor que se pauta e vai, né, fazer seu trabalho em torno desse conceito de dialética, que surge com Hegel, e que o Feuerbach é um outro autor alemão que vai tirar um pouco, né, a ênfase que o Hegel dava para a religião, né, na teoria dele, e vai, a gente chama laicizar, né, quando alguma coisa era muito religiosa e a gente traz mais para o chão do dia a dia, a gente chama isso de laicizar, né, colocar num pensamento laico, que é um pensamento não religioso. O Feuerbach faz isso, e aí, em seguida, a gente também tem 2 aulas sobre o Marx, a gente mostra que justamente o Marx pega esse conceito de dialética e ele aplica esse conceito para fazer uma radiografia da economia política do século XIX, principalmente na Inglaterra, né? E publica, então, em 1867, o livro Capital, que é onde ele estabelece toda a sua teoria, a discussão da mais-valia, da exploração capitalista, sobre o trabalhador e tal, né? Então, o Adorno, ele está nessa linha que vem desde o hegelianismo, Feuerbach, Marx, né, trazendo essa questão da dialética e a questão da sociedade e da desigualdade da sociedade de classes, tá? Então, essa é uma primeira influência que vai se dar sobre o Adorno. A segunda é justamente o autor que eu falei para vocês, que é um precursor do existencialismo, que é o Kierkegaard, né, que depois vai ter como seguidores o próprio Sartre, né, que eu comentei com vocês que caiu a questão do Sartre, né, vocês veem que no slide que a gente trabalhou aqui em aula, falava um pouquinho, pelo menos, do Sartre, né, enfim, e que vai também influenciar o Nietzsche, numa certa medida, tudo mais, mas o que é a ideia do Kierkegaard, né, é de um mergulho na interioridade da pessoa, onde ela vai descobrir uma espécie de alma pulsante, de uma força vital, e no caso do Kierkegaard, também de repercussão religiosa, da fé cristã, né, da ética cristã, mas enfim, então são essas 2 grandes matrizes de pensamento, né, a dialética até chegar ao marxismo e o Kierkegaard, que vão alimentar o pensamento do Adorno, que é um pensamento contemporâneo, é um pensamento do século XX, né? Então, um dos principais livros do Adorno se chama justamente Dialética do Esclarecimento, que é um livro de 1947, e que é o livro onde está colocado aquele conceito de indústria cultural, da mecanização da sociedade, né? Inclusive no que se relaciona ao próprio tempo ocioso, do tempo do lazer, né? Quer dizer, que é o que caiu lá na prova do Enem, né? Quer dizer, a discussão toda da questão do Enem era a discussão desse livro, da Dialética do Esclarecimento, que é um livro que trata não só desse ponto da mecanização do tempo livre, de uma tentativa da sociedade capitalista, né, de controlar o tempo livre, né, como de outros aspectos que eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês, que vão além dessa questão, mas que são outras possíveis questões, né, que podem ser levantadas em relação ao trabalho do Adorno, tá? Os principais conceitos do Adorno são, então, um primeiro que se chama indústria cultural. O Adorno, para situar um pouquinho vocês, o autor, ele é um autor alemão, Theodor Adorno, que trabalhou numa escola que se chamava Escola de Frankfurt. Frankfurt é uma cidade da Alemanha onde essa escola funcionava, né? Só que esse grupo, boa parte do grupo de pensadores que constituía essa escola, eles eram de origem judaica, né? E justamente em 1933, na Alemanha, é quando o Hitler toma o poder. Ele queima o Congresso Nacional Alemão, o Parlamento Alemão, e fecha o Congresso e toma o poder como primeiro-ministro com poderes quase que absolutistas, e vai começar a desenvolver o trabalho todo dele para desencadear a sociedade nazista na Alemanha, para implementar a sociedade nazista na Alemanha, né? E, evidentemente, esses autores da Escola de Frankfurt, eles passaram a ser perseguidos, eles eram judeus, alemães e de esquerda, né? Então, coisas que o nazismo não tolerava, né? Por isso, Adorno foge da Alemanha por volta de 35, né? E ele vai morar nos Estados Unidos. E aí, quando ele chega nos Estados Unidos, né? A Alemanha, mesmo com o começo do nazismo e tudo mais, era um país que tinha uma tradição cultural muito forte, uma literatura importante, uma
filosofia é importante, né? Quantos autores da filosofia a gente não viu aqui que são da Alemanha, né? O Scheller, o Schiller, o Hegel, o Kant, o Nietzsche, né? Todos esses autores, né, são autores da filosofia alemã. Então, eles tinham uma cultura impressionante, assim, imensa, né? E quando ele chega lá nos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos é um país que não tinha cultura, assim, era um país que foi parecido com o Brasil, foi colonizado por ingleses, né? E o povo nos Estados Unidos ainda era meio um povo da roça, assim, né? Enfim, também tinha grandes cidades, industrialização, sim, mas era um povo que não tinha cultura, eram praticamente burgueses, né? Enriquecidos por força do tamanho dos Estados Unidos e da pujança econômica deles e por força, inclusive, da destruição da Europa nos períodos de guerra, né? Então, os Estados Unidos cresceu muito, a economia americana cresceu muito por causa da guerra, porque eles estavam fora da guerra e vendiam, inclusive, armas e tudo mais para alimentar a própria guerra, como fazem até hoje, né? Enfim, eles chegam num lugar então que não tinha aquela cultura, não tinha Beethoven, não tinha Mozart, não tinha aquela pujança cultural toda no campo da literatura, das artes plásticas, da escultura e tudo mais. Chegam num lugar que é um lugar mais simplório, assim, do ponto de vista da cultura, e se deparam com um fenômeno muito esquisito, que eles acham esquisito, que é a rádio, que é a televisão, enfim, que são manifestações que chegam para as pessoas, para o povo, né? E que não são exatamente cultura, né? Então, o que o Adorno quer dizer com esse termo que ele cria, indústria cultural, né? É alguma coisa que surgiu no lugar daquilo que na Europa era cultura, mas que nos Estados Unidos tem um caráter meio que industrial, tem um caráter de mecanização, de massificação, de difusão de músicas que são músicas culturalmente, do ponto de vista da elaboração musical, são músicas muito simplórias, são músicas muito de baixo nível, né? Então, é uma redução da qualidade do pensamento cultural que esses alemães, quando chegam nos Estados Unidos, eles levam um susto, né? Tudo bem, os Estados Unidos está dando guarida a eles, estão sendo perseguidos na Alemanha, que é a pátria mãe deles, né? Então eles fogem para os Estados Unidos, são agradecidos aos americanos, mas por outro lado eles têm um estranhamento com aquele povo que é um pouco inculto, né? Eles têm um choque ali de perceber que tem alguma coisa que ocupou o lugar que antes era da cultura, na Alemanha era da cultura, né? Ocupou com uma outra coisa parecida com a cultura, mas que não é cultura. Então ele vai criar esse termo indústria cultural. Quer dizer, é uma coisa muito mais de ocupação justamente do tempo livre das pessoas, para que as pessoas vão para frente da televisão e assistam uma novela, assista um programa do Ratinho, um programa sensacionalista e tal, e que aquilo não dá cultura para ninguém, né? Quer dizer, é uma coisa muito rasteira, muito só para ocupar o tempo e para passar o tempo, né? Vocês veem a luta de vocês, né, para adquirir cultura, até para passar num processo seletivo vestibular, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que estudar, vocês têm que se concentrar, tem que conhecer as grandes áreas do conhecimento, a matemática, o português, a filosofia, a história, né? Vocês têm que dar um mergulho assim, em cada uma área dessas e tem que estudar, tem que conhecer os autores, tem que conhecer os conceitos, né? Vocês veem como é trabalhoso, né? Adquirir cultura, né? E, pois bem, o que acontecia no tempo livre dos alemães? Os alemães usavam o tempo livre deles para isso, para estudar, para adquirir cultura, né? E o que acontece nos Estados Unidos? Né? Nos Estados Unidos tem uma outra mentalidade em que as pessoas usam o tempo livre para ficar ouvindo, né, rock and roll, para ficar ouvindo jazz e para ficar bebendo cerveja nos pubs, nos botecos e tal. Então percebam, né? Quer dizer que o Adorno ele fica incomodado com isso, né? Com essa parece que assim que o capitalismo ele se expandiu tão maravilhosamente assim nos Estados Unidos que ele quer ocupar todos os lugares, inclusive o tempo no qual as pessoas antes, né, estudavam, se preparavam, se qualificavam. O capitalismo quer dizer agora para todo mundo, olha, pessoal, não estudem não, entendeu? Vamos curtir uma música, vamos curtir um lazer, vamos esquecer da vida e vamos assistir novela, né? Quer dizer, então o Adorno ele fica incomodado com isso, né? E esse título, então, Indústria Cultural, é uma feroz crítica, né?
contra a maneira como o tempo ocioso, o tempo livre, etc., são mecanizados nos Estados Unidos, né? Torna-se uma atividade mecânica que é simplesmente sentar num lugar, beber e ouvir música e acabou, né? Então aquilo ele acha que parece muito mais com uma atividade de trabalho fabril, né? Apesar de ser prazeroso e tudo mais, mas é um negócio que não faz as pessoas crescerem, né? Então ele critica, né, a presença dessa indústria cultural e ele acha que a expansão desse pensamento da indústria cultural acaba não deixando espaço para as pessoas estudarem de verdade, para se prepararem culturalmente, né, para poderem justamente se desenvolver e ganhar sua autonomia, né, que é uma coisa que a gente discutiu bastante aqui também, principalmente na aula do Kant, né, para quem não viu, quer dizer, como a cultura alemã, desde o século XVIII, XIX, trabalha essa ideia de que as pessoas devem ser donas do próprio nariz, elas devem controlar suas próprias decisões. E para ter controle da própria decisão e isso não virar um desastre, a pessoa precisa ser preparada, né? Então, para a gente enfrentar uma prova, a gente tem que estudar antes, a gente tem que conhecer o tema, a gente tem que, né, essa coisa do rigor do estudo, né, que a cultura alemã ela é muito bastante rigorosa em relação a esse tipo de coisa, tá? Então, junto com esse conceito de indústria cultural, que é um dos conceitos fundamentais desse livro, da Dialética do Esclarecimento, ele vai apresentar a hipótese dele, então, de que há nas sociedades culturalmente industrializadas uma espécie de alienação do pensamento e da visão das pessoas, que é uma coisa justamente de tentar roubar das pessoas a capacidade de autodeterminação, a capacidade de autodirecionamento, né? Por que você impede as pessoas de serem autodirecionadas? Porque elas perdem a condição de ver as coisas diretamente com os próprios olhos, elas passam, né, a ser alimentadas por essa indústria cultural, inclusive para se informar, né? O jornalismo ele passa a estar todo na internet, ele passa a estar agora no Facebook, na Meta, né? Ele começa a sofrer algum grau, talvez até mesmo de daqui a pouquinho, a gente. Deixa eu só dar um toque na Valéria aqui, que a gente ainda está na conversa aqui. A gente, de que a televisão, ela meio que ela aliena a visão direta dos fatos, né? Ela direciona, né, a interpretação das coisas, né? É aquela coisa que a gente vê todo dia na televisão, tem notícias, tem reportagens e tudo mais, mas tem sempre uma possibilidade de que aquela notícia não seja exatamente a verdade, né? O que está acontecendo exatamente, né? Então fica uma coisa assim de deixar as pessoas a reboque dessa indústria cultural, deixá-las assim sendo um pouco dependentes, né, dessa indústria cultural. Então, a indústria cultural, além de roubar a condição de estudo, de aprimoramento cultural das pessoas, também está direcionando o pensamento delas para um certo sentido, né, que a indústria cultural, então, ela é perigosa, porque ela pode manipular o olhar das pessoas, né. Por outro lado, quer dizer, esse perigo da alienação, ele cresce também pelo fato de que a indústria cultural ela requer a atenção das pessoas, né? Então, quando você assiste a novela, você está ali concentrado na novela. Você não fica mais conversando com as pessoas que estão no teu entorno, né? Ou conversa menos, né? Antigamente as pessoas sentavam em torno de uma fogueira, ou sentavam com esse calor aqui, falar em fogueira é até uma heresia. Sentavam em volta de uma água, de uma piscininha, né, uma bacia, sei lá, qualquer coisa, e aí ficavam conversando, ficavam batendo ponto, né, batendo papo, aquela coisa toda. E aí o que acontecia era que as pessoas estavam menos isoladas, né? Quando as pessoas começam a se ligar muito diretamente na televisão, na audição, né? Vocês veem, a gente vai ouvir música, a gente coloca um fone de ouvido, quer dizer, você nem ouve mais a pessoa que está passando do teu lado lá,
você não consegue nem conversar, né? Porque você está curtindo a música com fone e tal. Então, essa coisa do isolamento das pessoas, que também vai agravando um pouco essa questão da alienação, né? E, num certo sentido, vai meio que apagando traços da coletividade, de uma identidade coletiva e tal, que as culturas mais tradicionais conseguiam ter de maneira mais forte, né? Essa quarta frase aqui, quer dizer, essa aqui é fundamental do pensamento do Adorno. Ele acha que a indústria cultural ela mata a cultura, né? Tanto a alta cultura, que é a cultura da música clássica, do cinema de autor e tudo mais, quanto da cultura popular também, né? Das danças folclóricas, das festividades populares, da festa junina, da quadrilha, né? Então, essas pessoas, em vez de irem para uma festa no quarteirão, no bairro lá e tal, vão para a televisão e ficam sozinhas, isoladas em casa lá. Então vejam que é tudo uma estrutura, né, da sociedade capitalista contemporânea, né, que está isolando as pessoas dentro de uma certa alienação que a própria tecnologia, num certo nível, promove, né? A indústria cultural tem essa coisa da indústria, da máquina, da tecnologia. Então, a tecnologia meio que colocando-se a serviço, né, da manutenção das desigualdades sociais, das desigualdades de classe, né? Então é por isso que o pensamento do Adorno liga com o pensamento do próprio Marx, né? Nesse sentido. E aí, então, a gente poderia resumir o que o Adorno está tentando fazer como uma análise do papel da comunicação social na sociedade capitalista, né? Do mesmo jeito que o Marx fez uma análise da indústria, da economia, do desenvolvimento econômico da sociedade capitalista, o Adorno está fazendo essa análise mais focado na questão dos meios de comunicação de massa. Então, do jornalismo, do cinema, da rádio, da televisão, né? E de tudo isso que, no fundo, ele acredita que constitui um novo parque industrial que tem por finalidade ocupar o tempo livre das pessoas para também catequizá-las nesse lugar, né? E aí, o que acontece? Por um lado, a industrialização, a tecnologia, as máquinas, elas são um resultado do desenvolvimento da razão, da racionalidade, das tecnologias, da matemática, do cálculo, da física, né? Então tem uma racionalidade por trás da indústria, né? Mas o que está acontecendo? Esse produto da racionalidade que é a indústria cultural, o rádio, o cinema, a televisão, essas tecnologias de comunicação contemporânea, elas acabam se tornando no avesso do que é a racionalidade. Por quê? Porque é uma racionalidade que passa a servir à alienação das pessoas. Então, o que o Adorno vai dizer? Que é uma irracionalidade ou irracionalismo da razão. Olha que coisa doida. A razão, quando ela ganha uma constituição material e física, que é o caso das tecnologias, das máquinas, dos mecanismos, né? Ela pode, enquanto máquina, se voltar contra o próprio ser humano. Tá? E isso ele vai chamar de irracionalismo da razão. Quer dizer, não sei se vocês assistiram aquele filme do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, mas é um filme muito interessante para assistir, para refletir, né? O que é a história básica, né, desse filme? É uma sociedade interplanetária, que a gente tem estações no espaço, na Lua, em vários lugares, e essas estações, evidentemente, elas são controladas por computadores, porque só um computador para controlar uma coisa tão complexa quanto uma nave espacial, todos os foguetes, todos os equipamentos e sensores e coisas que fazem a máquina, a espaçonave viver e se manter no alto, né? Então tem um computador que ele chama de HAL, né, que é H-A-L, e depois do H vem o I, depois do A vem o B, depois do L vem o M, né? Então nada mais é do que a IBM, né, que é uma fabricante de computadores americanas, né? Então o filme é uma metáfora justamente dessa indústria cultural, só que ela ganha um contorno mais
isolado, uma bolha, né? Porque é uma situação que está dentro de uma nave espacial, onde existe esse computador e existem astronautas, e de repente as pessoas começam a morrer nessa nave espacial e viram um enigma o que está acontecendo até a hora que um dos astronautas percebe que quem está matando as pessoas é o computador. O computador se voltou contra as pessoas, né? Principalmente depois de um certo momento que eles percebem que o computador que matou a pessoa, uma das pessoas, e eles falam, nós vamos desligar o computador. E aí vira uma luta de vida e morte do computador também, porque ele não quer ser desligado, né? Desligar o computador para ele significa a própria morte, né? Então ele, para se defender, aí é que ele começa realmente a tentar matar as pessoas, né? Então vejam que a máquina, ela ganha uma espécie de autonomia, de vida independente do ser humano que a criou, e se volta contra a própria vida humana, né? Então, essa é a temática básica do filme, né? O que está acontecendo na sociedade capitalista contemporânea, moderna, segundo a perspectiva do Adorno, é exatamente isso, a máquina, a indústria cultural se voltando contra o ser humano. Então, em vez da indústria ser utilizada para a gente poder ficar curtindo em casa e viver bem, e ter comida, e ter regalias, e ter uma série de coisas, a máquina está sendo usada para quê? Para dividir a população em duas fatias, e uma pequena parte da população viver todas as regalias, exageradamente, e a grande massa da população vive na miséria, né? Então percebam que é um pouco também a metáfora do que acontece na sociedade capitalista, né? Quer dizer, um grupo de pessoas que se apodera da tecnologia, como se fosse os donos do próprio computador, do Hall, né, do IBM, e essas pessoas usam o computador, a máquina, para oprimir as outras e para deixá-las numa condição de dominação, né? Então, basicamente, essa é a tese fundamental do Adorno, né? É tentar trabalhar a questão da dominação de classe a partir do uso da racionalidade técnica para que se fazer uso desse tipo de situação. Bom, como que o Adorno desenvolve, né, a sua obra, né? Ele justamente, como ele é um analista da literatura, da boa música europeia e tudo mais, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as obras clássicas da literatura, como a própria Odisseia, né, do Homero, lá de 800 anos antes de Cristo, e o que ele vai mostrar? Que a mesma dissimulação que a sociedade moderna usa para deixar alienados os trabalhadores para poder explorá-los, né? Já lá naquela obra do Homero, 800 anos antes de Cristo, o Homero já falava na dominação, só que falava de outra maneira, né? Então ele tem um personagem que é Ulisses, que é o dominador, que é o capitalista lá de 800 antes de Cristo, lá ele já tinha um mandão lá, que é um cara que gosta de viver bem e explorar os outros, né? E quem que são os outros, né? Os outros são os remadores do barco do Ulisses, né? Que tem que passar por uma situação onde, para escapar de uma sereia lá, que é um perigo da natureza, das divindades e tudo mais, o que Ulisses fala? Olha, trabalhadores, tampem os ouvidos de vocês com cera e remem, 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 ou seja, trabalhem, trabalhem, trabalhem. A metáfora que o Adorno está trabalhando é a seguinte: o que é tapar os ouvidos com a cera, né? É a mesma coisa que a indústria cultural faz quando obriga a gente a saber tudo por intermédio do jornalismo, quer dizer, é alienar as pessoas do contato direto com a realidade, né? A realidade ela pode ser dura, ela pode ser um monstro demoníaco lá que se apresenta para a gente na forma de sereia, mas na verdade é um monstro mortal. Então, a realidade pode ser muito dura, mas o que acontece? Em vez de você ver com seus olhos a realidade, o jornalismo fala assim, eu vou mostrar para vocês a realidade. E aí o que acontece? O jornalismo vai dizer, olha, a invasão da faixa de Gaza, ela é justa, né? Os israelenses estão fazendo a coisa certa. Poxa, o jornalismo está dizendo isso, mas será que se eu estivesse lá vendo com meus olhos eu ia concordar com isso? Vendo crianças morrerem dentro de hospitais, hospitais serem bombardeados, né, a quantidade de gente que está morrendo naquele massacre, né? Então, quando a gente vê diretamente as coisas, a gente tem mais condição de ter um senso crítico do que quando o jornalismo vem e diz para a gente o que está acontecendo, tá? Então, é esse tipo de coisa que caracteriza
tapar os ouvidos com a cera e fechar os olhos, né? E remar, ou seja, continuar trabalhando. O que a sociedade capitalista quer dos seus elementos é isso, é que eles não fiquem questionando muito, não fiquem incomodando demais, mas que trabalhem, né? Com todas as forças do seu músculo para manter essa sociedade funcionando, né? Então é por intermédio desse tipo de passagem do livro, né, que o Adorno vai apresentar o pensamento crítico dele, falar uma série de coisas aí nesse sentido, né? Quer dizer, nós somos massacrados por uma enxurrada de informações que o jornalismo todo dia joga para cima da gente. Essas informações se passam por precisas, né? E por limpas, ascéticas. Eu vejo a guerra sem ver sangue, sem ver morte, né? Então ela cria um certo distanciamento da gente em relação às misérias, né? Mas ao mesmo tempo que desperta, então, para o fato de que está tendo uma guerra, idiotiza as pessoas porque mostra uma guerra sem sangue, quando, evidentemente, a gente sabe que uma guerra tem muito sangue, né? Então, idiotiza as pessoas ao mesmo tempo, ao ponto da gente não se sensibilizar do jeito que talvez a gente se sensibilizaria com uma guerra lá na faixa de Gaza se a gente estivesse vendo as pessoas sendo despedaçadas na nossa frente, né? Só para dar uma fechada no tema do Adorno, ele vai ter uma outra obra muito importante que justamente vai chamar dialética negativa, porque ele acha que a dialética positiva, que é a dialética marxista, hegeliana, ela tem uma deficiência, e ele critica um pouco a dialética do jeito que esses autores falam, e promove um novo tipo de dialética, justamente trazendo um pouco alguns dos ensinamentos que ele incorpora do existencialismo, né, do Kierkegaard, né? E aí ele justamente vai criar esse outro livro muito importante da obra dele, que já é uma obra bastante posterior, 22 anos depois, em 69, que ele lança esse livro Dialética Negativa, né? E a partir desse livro se coloca, né, se apresenta como um autor muito importante dessa chamada Escola de Frankfurt, e aí pelo menos um saborzinho da filosofia contemporânea fica para vocês, porque evidentemente é uma filosofia